Primeiro Reis. Melahim Aleph. Capítulo 14. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua esposa: Por favor, disfarce-se, para que ninguém saiba que você é a minha esposa, e vá a Silo. Aías, o profeta, está lá. Foi ele que disse que eu me tornaria rei deste povo. Leve 10 pães, bolos e um frasco de mel, e apresente-se a ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer ao menino. A esposa de Jeroboão fez o que ele disse. Ela foi a Silo e chegou à casa de Aías. Os olhos de Aías não se mexiam, ele não enxergava por causa da idade. Mas Ial tinha dito a Aías: Logo a esposa de Jeroboão vai chegar para lhe perguntar sobre o filho dela, pois ele está doente. Eu lhe direi o que você deve dizer. Quando ela chegar, estará disfarçada. Assim que Aías ouviu os passos dela na entrada, ele disse: Entre, esposa de Jeroboão, por que está disfarçada? Fui designado para lhe transmitir uma mensagem dura. Vá, diga a Jeroboão. Assim diz Ial, o criador de Ishal. Eu o levantei do meio do seu povo para fazê-lo líder do meu povo Ishal. Arranquei o reino da casa de David e o dei a você. Mas você não tem sido igual ao meu servo David, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que era certo aos meus olhos. Você fez pior do que todos os que reinaram antes de você, fez para si outro ídolo e imagens de metal para me ofender, e foi a mim que você deu as costas. Por essa razão, estou trazendo uma calamidade sobre a casa de Jeroboão, eliminarei em Ishal todos os do sexo masculino da casa de Jeroboão, incluindo o desamparado e o fraco, e vou varrer a casa de Jeroboão, assim como se varre o esterco até não sobrar nada. Os da casa de Jeroboão que morrerem na cidade, os cães devorarão, e os que morrerem no campo, as aves dos céus comerão, pois eu, o Ial, digo isso. Agora levante-se, vá para casa. Assim que você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Ishal o lamentará e o enterrará. Da família de Jeroboão só ele será colocado numa sepultura, porque ele é o único da casa de Jeroboão em quem Ial, o criador de Ishal, achou algo de bom. A partir daquele dia, Ial fará surgir para si um rei sobre Ishal que eliminará a casa de Jeroboão. De fato, isso já está acontecendo. Ial golpeará Ishal, que balançará como a cana na água, e desarraigará Ishal desta terra boa que ele deu aos seus antepassados e os espalhará para o outro lado do rio Eufrates, por terem feito os postes sagrados, ofendendo a Ial. E ele abandonará Ishal por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Ishal a cometer. Então a esposa de Jeroboão se levantou e foi embora, e voltou para Tirza. Quando chegou à entrada da casa, o menino morreu. Eles o enterraram, e todo Ishal lamentou, segundo a palavra que Ial havia falado por meio do seu servo Aías, o profeta. E os outros acontecimentos da história de Jeroboão, como ele guerreou e como reinou, estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Depois ele descansou com os seus antepassados, e Nadab, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Nesse meio tempo, Roboão, filho de Shilomó, havia se tornado rei em Ialda. Roboão tinha 41 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 17 anos em Elshalaim, a cidade que Ial havia escolhido dentre todas as tribos de Ishal como lugar para pôr o seu nome. O nome da mãe de Roboão era Naamá, a Amonita. Ialda fazia o que era mal aos olhos de Ial, e pelos pecados que cometeram, eles o provocaram mais do que todos os seus antepassados. Eles também construíam para si altos sagrados, colunas sagradas e postes sagrados em toda a colina elevada e debaixo de toda a árvore frondosa. Havia também no país prostitutos de templo. Faziam todas as coisas detestáveis que as nações que Ial tinha expulsado de diante dos Ixalitas faziam. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, veio contra Ial-Shalaim. Ele levou os tesouros da casa de Ial e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, incluindo todos os escudos de ouro que Shilomó tinha feito. Por isso, o rei Roboão fez escudos de cobre para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda, que vigiavam a entrada da casa do rei. Sempre que o rei ia à casa de Ial, os guardas carregavam os escudos e depois os devolviam à sala dos guardas. Quanto aos outros acontecimentos da história de Roboão, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ialda. Sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Então Roboão descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade de David. O nome da sua mãe era Naamá, a Amonita, e o filho dele, Abião, tornou-se rei no seu lugar.
1 Reis. Melahim Aleph. Capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião tornou-se rei sobre Alda. Ele reinou por 3 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Maacá, neta de Absalão. Abião cometeu os mesmos pecados que o seu pai cometeu antes dele, e seu coração não era pleno para com Ial, seu criador, assim como era o coração de David, seu antepassado. Mas, por causa de David, Ial, seu criador, lhe deu uma lâmpada em Ial-Shalaim, suscitando seu filho como sucessor e assegurando a permanência de Ial-Shalaim. Pois David fez o que era certo aos olhos de Ial, e durante todos os dias da sua vida, não se desviou de nada que ele lhe ordenou, a não ser no caso de Urias, o Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Quanto aos outros acontecimentos da história de Abião, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Alda. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Então Abião descansou com seus antepassados, e o enterraram na cidade de David, e Asa, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Shau, Asa começou a reinar em Ialda. Ele reinou por 41 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua avó era Maacá, neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos de Ial, assim como David, seu antepassado. Ele expulsou do país os prostitutos de templo e removeu todos os ídolos repugnantes que os seus antepassados haviam feito. Asa até mesmo removeu a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito um ídolo obsceno para a adoração do poste sagrado. Ele derrubou o ídolo obsceno dela e o queimou no vale do Cédron. Mas os altos sagrados não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi pleno para com Ial durante toda a sua vida. E ele levou para dentro da casa de Ial as coisas que ele e o seu pai haviam tornado sagradas: prata, ouro e diversos utensílios. Sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Shau. Baasa, rei de Shau, veio contra Ialda e começou a fortificar Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar no território de Asa, rei de Ialda. Em vista disso, Asa pegou toda a prata e o ouro que tinham sobrado no tesouro da casa de Ial e no tesouro da casa do rei e os entregou aos seus servos. Então o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, com a seguinte mensagem: Há um acordo entre mim e você, e entre o meu pai e o seu pai. Estou lhe enviando prata e ouro como presente. Desfaça o seu acordo com Baasa, rei de Shau, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad escutou o rei Asa e enviou os chefes dos seus exércitos contra as cidades de Shau, e eles atacaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Macá, todo o Quinerete e toda a terra de Naftali. Assim que Baasa soube disso, parou de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa convocou todo o Ialda, ninguém foi isentado, e eles levaram embora as pedras e as madeiras de Ramá, com as quais Baasa estava construindo, e com elas o rei Asa fortificou Geba, em Beniamim e Mispá. Quanto a todos os outros acontecimentos da história de Asa, todos os seus atos poderosos, tudo o que ele fez e as cidades que construiu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ialda. Mas na sua velhice ele sofreu de uma doença nos pés. Então Asa descansou com seus antepassados e foi enterrado com eles na cidade de David, seu antepassado, e Jeosafá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Shau no 2º ano de Asa, rei de Alda, e ele reinou sobre Shau por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial e andava no caminho do seu pai e no pecado dele, que ele tinha levado Ishau a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Sacar, conspirou contra Nadab, e Baasa o matou em Gibeton, que pertencia aos filisteus, enquanto Nadab e todo Ishau cercavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Alda, e tornou-se rei no seu lugar. E assim que ele se tornou rei, matou todos os da casa de Jeroboão. Não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar, eliminou a todos, segundo a palavra que Ial tinha falado por meio do seu servo Aías, o Silonita. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e levado Ishau a cometer, e porque tinha ofendido muito a Ial, o criador de Ishau. Quanto aos outros acontecimentos da história de Nadab, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishau, e sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Ishau. No 3º ano de Asa, rei de Alda, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei em Tirza sobre todo Ishau, e reinou por 24 anos. Mas ele fazia o que era mal aos olhos de Ial e andava no caminho de Jeroboão e no pecado dele, que ele tinha levado Ishau a cometer.